Te peço que aqui, Pai, entre nós, se tiver irmãos que ainda não são ofertante nem dizimista, eu venho te pedir que pela fé, Espírito Santo de Deus, eles possam, Senhor Jesus, ofertar e dizimar na tua casa, para que, Senhor, essas ofertas, Pai, virem milagre na vida de outras pessoas. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que esta igreja seja próspera, seja abençoada, que o Senhor derrame, Senhor Jesus, bênção, Pai, multiplique sobre nós a tua bênção financeira, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E agora eu quero passar a oportunidade para Glauber. Glauber é o que? Obreiro? Obreiro Glauber. Em nome de Jesus, vão receber ele com palmas, bem alegre para Jesus. Pegaram vocês de surpresa, né? A pessoa que era um missionário. Amém. Paz do Senhor Jesus. O missionário me deu a oportunidade hoje de trazer uma palavra para vocês, mas é só de 10 minutos, tá? Então, a tela do meu celular aqui, ela desliga com 10 minutos. Então, quando ela desligar, eu parei. Eu quero fazer uma oração, mas pode permanecer todos de pé, ou sentado, tá bom? Senhor Deus e Pai, Deus poderoso e maravilhoso, Pai, nesse momento eu oro a Ti, meu Pai, por essa palavra que eu estarei ministrando nesse momento, para que cada palavra, meu Pai, possa entrar no coração de cada irmão que está aqui hoje. Pai, que seja uma palavra, meu Pai, Tua e não uma palavra minha, para que assim, meu Pai, eles tenham amor pela Tua palavra e não pela minha. E é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 11 ao 14, que diz assim: sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Porque quando já devia ser mestres, necessitais de que vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento do bem e do mal. Amém. Irmãos, eu quase que eu não trago essa palavra. Confesso que eu fiquei com um pouco de receio, até porque foi uma palavra que ela veio de uma forma bastante forte para mim, mas eu orei a Deus e eu creio que vai dar tudo certo. E eu trouxe como um tema, maturidade na fé, ou maturidade na fé cristã. Quando o escritor das cartas aos Hebreus estava escrevendo, um pouquinho antes, no versículo 4, ele estava falando sobre Melquisedeque, um sacerdote que é mencionado lá no Antigo Testamento. E aí, no Novo Testamento aqui, ele pega e fala que Jesus é um sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E só que, no meio dessa fala dele, ele simplesmente para de falar. E aí ele vai e fala assim: meus irmãos, eu até queria falar mais desse mistério lá do Antigo Testamento, mas eu não posso falar mais para vocês, porque vocês ainda são como bebês na fé. Só que já era para vocês ser maduros na fé. Já era para vocês estar em um patamar diferente, em um patamar espiritual diferente. É tanto que ele compara nós como leites na fé. E isso é muito sério, irmãos. Porque a base do cristão em si, nós já ouvimos muitas vezes aqui na igreja, em muitos cultos aqui na igreja. Nós temos convicção, nós sabemos de acordo com a Escritura, que a base do cristão é saber que ele deve orar, é saber que ele deve ler a Bíblia, é saber que ele deve jejuar. Então, por mais que o pastor prega isso, por mais que o missionário costuma pregar isso,
a gente nunca deve se cansar de ouvir isso, mas é algo que a gente já não deveria estar lutando contra isso. Mas era para a gente já estar fortalecido nisso, para que a gente pudesse ajudar outras pessoas. E isso é muito forte. Dá um breve testemunho. Um dia desses aqui, uma jovem aqui, da igreja aqui, ela foi ali perto de mim ali e começou a chorar. E aí eu na minha pequena imaturidade ali, não, deve ser o Espírito Santo que tocou ela. Mas não era algo sério que estava acontecendo com ela. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma pessoa, quando ela é leite na fé, ela não consegue perceber quando uma pessoa está passando por uma aflição. Ela não consegue perceber quando uma pessoa está sofrendo de ansiedade ou de depressão. E isso é muito sério. Na palavra do Senhor, lá em Efésios 6:11, diz que a gente deve se revestir da armadura de Deus. Porque talvez vocês podem estar pensando, nossa, essa palavra pode ser pesada se a gente encarar dessa forma, que a gente deveria ser soldados na igreja. Mas, na realidade, quando Jesus nos chama, Ele nos chama como ovelhinhas, que muitas das vezes está doente, muitas das vezes está quebrada, mas depois que Jesus limpa as suas feridas, enxuga as suas lágrimas, cuida das suas dores, aí Ele já entra naquela parte do id, pregai o evangelho, pregai a palavra. E aí aqui em Efésios 6:11, essa palavra ela já vem de confronto direto na gente. Ele pega e fala, revestam-se com a armadura de Deus. Antigamente era armadura, hoje é fardo e colete. Mas antigamente quem é que vestia a armadura? Era soldado, não é verdade? Então se uma vez Jesus já te curou, já te libertou, você está se sentindo bem na casa do Senhor, então é hora de você passar para um próximo estágio. Deixar de ser leite na fé. Ir para um patamar, porque isso eu acho muito importante, para finalizar, porque senão vai ficar grande. Olha o tanto que essa passagem mexeu comigo. Lá em Lucas, antes de eu mencionar, a gente entende que nos evangelhos, quando uma pessoa está endemoniada, assim como fala lá nos evangelhos, lá a pessoa se esparramava todo, né? Fazia aquelas coisas feias. De longe, alguns gritavam, que temos contigo, Jesus? Os próprios demônios se explanavam e se entregavam, né? Que tinha demônio naquela pessoa. Só que, qual é a pessoa mais endemoniada que é mencionada nos evangelhos? Na minha visão, na minha percepção, é Judas. E olha o que diz lá no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 3. Entrou, porém, Satanás em Judas, que tinha por sobrenome Iscariotes, o qual era do número dos 12. Tinha 12... Lucas 22, 3. Olha o que é interessante. Na imaginação de vocês, ou na percepção de vocês, quem vocês acham que, dos 12 discípulos, contando com Jesus, que sabia que Satanás estava no corpo de Judas? Na minha percepção, eu acredito que só Jesus sabia. Porque não tinha nenhum demônio se manifestando ali no corpo de Judas. Só que isso é muito sério, porque não foi simples demônios que entraram em Judas, mas a palavra diz que foi o próprio inimigo. O próprio inimigo se apoderou do coração de Judas. Então, às vezes tem pessoas ao nosso lado que estão passando por depressão, estão passando por ansiedade, e não conseguimos perceber essas coisas simples, coisas humanas. Agora imagina as coisas espirituais. Como é que vamos perceber essas coisas espirituais se ainda somos leites racionais, somos leites na fé? Então, para finalizar, porque senão emenda uma hora aqui, eu quero fazer um convite a vocês, de reflexão mesmo para nossas vidas. Vocês querem continuar sendo leites na fé, e lá na frente serem cobrados por Jesus? Porque uma das orações que a gente mais ouve de testemunho de pessoas lá fora,
eu já vi isso na igreja. Nossa, eu orei a Deus para que Deus mandasse uma pessoa até mim. Eu creio que muitos dos que estão aqui já ouviram falar nisso. Eu orei a Deus para que Deus mandasse alguém até mim. E Deus ouviu minha oração. Só que tem pessoas frustradas lá no mundo por causa desse tipo de oração, porque diz que Deus não respondeu às orações. Só que quando essas pessoas oram a Deus, elas pedem para Deus mandar uma pessoa. E quem são essas pessoas? Elas vão orar para que pessoas maldosas, pessoas malvadas vão até ela levar uma palavra de conforto? Ou somos nós, cristãos, somos nós que conhecemos a palavra de Deus? Ou somos nós que vivenciamos as coisas sobrenaturais do Senhor? Deixo essas minhas perguntas de reflexões para vocês. E é isso. Quero convidar o missionário Carlos agora. Amém? Quem gostou de ouvir nosso irmão Glauber? O sobreiro, né? Vamos colocar mais irmãos para dar uma palavra aqui, né? Quem nós vamos colocar quarta-feira que vem para dar uma palavra assim, né? Quem? A Larissa? Olha aí, Larissa. Jogando você na fogueira, né? Bora